Vou agora apresentar o gráfico da tangente. Nós já conhecemos o gráfico da função seno de x e da função cosseno de x e vamos agora conhecer então o gráfico da tangente de x. Como poderemos observar, não tem nada a ver com o do seno de x ou cosseno de x, vamos já ver algumas características. E eu vou começar por fazer uma análise idêntica à que fiz anteriormente. Primeiro vou tentar justificar que o gráfico da tangente será mesmo este, tentar perceber porquê. E vou fazer essa análise aqui a partir do círculo trigonométrico, analisando aqui alguns ângulos no eixo então da tangente, que sabemos que aqui é 0, aqui é mais infinito e cá em baixo será menos infinito, não é? Este eixo da tangente é paralelo ao eixo dos senos. E eu vou considerar então aqui alguns ângulos. Por exemplo, o ângulo 0. Isto para verificar se o referencial, o gráfico que está aqui no referencial, verifica, portanto, a conclusão que tiramos aqui do círculo. Reparem que o ângulo que eu estou aqui a considerar corresponde ao ângulo x que está aqui no referencial, não é? Porque o x aqui no referencial é um ângulo, está dentro da tangente. Bom, se tivermos então aqui o ângulo 0, nós sabemos que a tangente 0 é 0 aqui pelo círculo, não é? Porque este ângulo toca o eixo da tangente aqui no 0. E, portanto, realmente o gráfico confirma isso. Reparem, quando x é 0, a tangente também é 0. E ele passa, então, aqui na origem. Se pensarmos no ângulo 180 graus, portanto, π em radianos, reparem que o nosso eixo do x está escalado em radianos e não em graus. Portanto, teremos aqui que falar em radianos. Portanto, quando x é π, 180 graus, se prolongarmos o ângulo para a reta da tangente, também vai tocar aqui no 0. E, portanto, realmente, quando o x é π, o valor da tangente também é 0. Bom, relativamente, por exemplo, aqui ao π sobre 2, ao 90 graus, que em radianos é então π sobre 2. O que é que nós temos? Este ângulo, o lado origem do π sobre 2, é um lado paralelo à reta da tangente. E, como tal, por mais que prolonguemos este ângulo, quer lá para cima, quer cá para baixo, nunca vai encontrar a reta da tangente. Com efeito, isso também se verifica aqui no gráfico. Reparem que quando x é π sobre 2, o gráfico não passa neste valor do eixo do x. O gráfico não passa no valor x igual a π sobre 2, como poderemos aqui observar. Temos aqui uma linha que é uma chamada assíntota da função, da qual a função se aproxima sempre, mas nunca lhe toca. Já vamos analisar melhor essa situação, ok? O mesmo acontece aqui no 3π sobre 2. Reparem que no 3π sobre 2 também fica paralelo à reta da tangente, nunca lhe toca. Logo, a tangente também não existe no 3π sobre 2, ok? Como podemos aqui visualizar. Bom, vamos agora deitar atenção aqui ao crescimento deste troço da função. Aqui, à medida que o x se aproxima de π sobre 2, reparamos que a função tem aqui um crescimento idêntico a um crescimento exponencial. Cresce cada vez mais depressa, não é? Bom, porque é que isto acontece? Vamos também tentar visualizar. Reparem que se eu considerar um ângulo qualquer aqui no primeiro quadrante, nós aqui estamos entre 0 e π sobre 2. Vamos considerar este troço da função e depois generalizamos, não é? Reparem que estamos então aqui no primeiro quadrante a andar de 0 para π sobre 2. Se eu for fazendo os ângulos se aproximarem de π sobre 2, o valor da tangente está sempre a crescer, não é? Reparem que se ele ficar mesmo muito próximo de π sobre 2, o valor da tangente será um valor enorme. Reparem que se eu fizer um aqui mesmo próximo, eu nem sequer irei tocar a reta da tangente de forma a que fique visível aqui no ecrã, não é? Iria tocar muito, muito, muito lá em cima. E ainda não está mesmo muito próximo de π sobre 2, porque se imaginarmos mesmo um ângulo quase coladinho ao π sobre 2, então ela tocará a reta da tangente mesmo no número enorme, não é? Por isso é que a função tem aqui este crescimento muito rápido quando o x se aproxima de π sobre 2, fica cada vez maior. Bom, vamos agora tirar algumas conclusões a respeito desta função. Vamos ver então o domínio. E o domínio que se vê no eixo do x, como nós poderemos reparar, agora existem aqui valores do eixo do x para o qual não existe tangente. Nós já vimos o π sobre 2, o 3π sobre 2 e, por análise no círculo, também poderemos analisar que será de π em π que esses valores da tangente não existem, porque é aqui no π sobre 2, depois será mais π no 3π sobre 2 e depois volta a não existir passado 180 graus e assim sucessivamente. Portanto, nós poderemos dizer que o nosso domínio é R.
exceto estes valores, que poderão ser escritos então desta forma generalizada, π sobre 2 mais kπ, para andar então de π em π, ok? E assim já estamos a meter todas estas retas que são infinitas, onde a função não passa, ok? Relativamente ao contradomínio que se vê no eixo dos y, nós poderemos analisar, até olhando aqui este pedaço da função, que a função tem sempre uma correspondência aqui no eixo dos y de menos infinito até mais infinito. Portanto, o contradomínio é R. Relativamente à paridade, nós conseguimos ver que a função não é par, porque ela não é simétrica relativamente aqui ao eixo dos y, mas será ímpar. Será ímpar porque se fizermos então duas dobras, se dobrarmos aqui no eixo do y e depois dobrarmos no eixo do x, ela coincide, os pontos da função vêm coincidir aqui com estes pontos. E, portanto, temos uma função ímpar. Ok? Ímpar porque verifica a condição de ser ímpar, que será esta. F de menos x é igual a menos f de x. Ok? Relativamente à injetividade, poderemos ver também que ela não é injetiva. Se imaginarmos então, até temos, vou imaginar aqui uma reta, aqui assim deste lado, por exemplo aqui, tanto faz. Uma reta horizontal onde existem, portanto, que toca a função em dois pontos distintos, ou seja, existem dois objetos distintos que têm a mesma imagem e, portanto, isto quer dizer que a função não é injetiva, ok? Vou já aqui fazer melhor. Portanto, temos então aqui uma reta horizontal. Consideramos uma reta horizontal. Vemos que toca a função aqui em dois pontos. Até tocaria em mais, não é? Mas chega a encontrar dois. Se eu considerar aqui o x1 e aqui o x2, eu verifico que a condição de injetividade não se verifica, ok? Portanto, não injetiva. Porque para ser injetiva, teria de verificar o seguinte: se f de x1 fosse igual ao f de x2, isto implicaria, para ser injetiva, que x1 era igual ao x2. Como estamos a ver, isso aqui não acontece. O f de x1 é igual ao f de x2, mas o x1 não é igual ao x2 e, portanto, não é injetiva. Relativamente ao período, o que é que poderemos dizer aqui da função tangente? Reparem, este P maiúsculo representa então o período. A condição é a mesma, a condição analítica é a mesma que utilizamos no seno ou no cosseno para calcular o período. Graficamente, poderemos identificar o período desta função se nos focarmos aqui, por exemplo, nesta parte que vai de π sobre 2 até 3π sobre 2. Isto será então o período. Porquê? Porque nós conseguimos ver que se recortarmos esta parte da função e acolarmos sucessivamente os pedaços uns a seguir aos outros, nós vemos que conseguimos obter a função completa. Portanto, esta é uma parte da função que poderá representar a função toda. E desta forma poderemos então calcular o período. Reparem que o período é então o tamanho deste intervalo, ok? Que poderia ser visto aqui ou poderia ser visto noutra zona do eixo do x, não é? Nós temos é que identificar uma zona onde nós recortamos aquela parte da função e conseguimos com essa parte construir a função toda, ok? Chamamos então aí período. Bom, neste caso, para calcular o período, se eu me foquei aqui neste intervalo, poderei fazer 3π sobre 2, eu quero saber então a amplitude deste intervalo, menos π sobre 2, que irá dar π, não é? Vai dar 2π sobre 2, que dá π. E, portanto, o período desta função é π, ok? Bom, ficamos então por aqui, vamos passar à parte prática para exercitar um pouco esta matéria e então até uma próxima!